Quer comprar calça jeans de qualidade que vai durar muito tempo? Usa o cupom Edson15 lá na Eixo Company para calça de qualidade e que vai te acompanhar por muitos anos. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. 2025 está sendo um ano glorioso para os filmes de terror. E Glauber, um abraço, mano. Boa noite, meu velho. Tá sendo um ano incrível para os filmes de terror. E ouso dizer que na lista dos melhores filmes do ano, quando a gente for fechar a lista de melhores filmes do ano de 2025, a gente vai ter um monte de filmes de terror. Porque assim, ó, Pecadores, Sinners, é top filmes do ano. Filmaço, filmaço. E assim, não é só que um filme que ele é um filme de terror legal. Ele é um filme bem filmado, bem dirigido, bem interpretado, boa trilha sonora. Tem uma fotografia, o jeito como ele foi pensado como um filme grande. Não duvido que não seja indicado a uma outra coisinha no Oscar ali. Ainda mais que tem o Warner Bros. Que faz um lobby bom para os filmes dela. Beleza. A gente tem ainda esse ano Bring Her Back, que foi um filmaço de terror, que eu acabei não falando aqui. Um erro meu, mas assim, pra mim acho que é o melhor filme de terror desse ano, Bring Her Back. Filmão. Filmão. Um dos mais angustiantes desse ano, eu diria assim. De você assistir com o coração na boca, assim. Você, caralho, acaba, pelo amor de Deus. Acaba. Você ficar tipo, caralho, não acaba nunca esse filme. Você ficar tipo desesperado com esse filme. E é um filme que ele não é covarde. Então assim, é um filme que quem assistiu sabe que, mano, ele mata personagem. Ele mata vários personagens que você fala, mano, caralho. E matado, assim. Você fala, meu Deus. Aí você tem o Weapons, que é A Hora do Mal, que muita gente não gostou, mas eu gostei bastante. Eu gosto desse diretor, gosto dele, acho que ele... É que a galera não pega bem com o gênero terror e comédia, né? E acho que ele flerta muito com a comédia. E aí a galera fica puta com o gênero de comédia e terror. Mas eu me diverti muito com esse filme. Muito. Pô, gostei muito do Hora do Mal. Mas sei que muita galera não vai gostar, né? Pô, você não viu Bring Her Back? Bring Her Back é uma experiência... Nossa, desesperadora, mano. Desesperadora. Aí, o Link quer lutar comigo. Pô, o Link já tá com a luta marcada comigo. Inclusive, temos dia e horário pra sair na mão aqui na minha casa, tá? Já tá intimado aqui pra gente sair no soco. Eu e Linkão na massa. Teve Premonição, Bloodlines, divertidíssimo. A volta da franquia Premonição, mano, divertidíssimo. Filme muito divertido, despretensioso, idiota. O sexto filme, mas, mano, dei muita risada. Teve aquele... Qual que é o nome disso? Esse do começo do ano, Acompanhante Perfeita. Terrorzinho bem bestinha, mas muito legal. A Longa Marcha, filmaço. Gostei muito da Longa Marcha. Muito. Não sei se é terror. Teve Extermínio 3, não é o meu favorito, mas eu gosto. Pra mim é o menos favorito dos três, mas tem coisas lá que eu gosto. Mas teve Together Juntos, né? Que é muito bom. É um terror psicológico, meio pá. O Macaco, que a galera não gostou tanto, mas também... Aí esse sim é terror comédia que eu gostei muito. Muito. Nossa, esse Macaco eu gostei demais. O que mais teve esse ano? Presença. Porra, filmão Presença. Mano, Presença é filmaço. Não, filmaço eu tô exagerando, vai, mas é um bom filme. Eu não esperava... Sorria 2 não é desse ano. Eu não esperava um filme tão bom quanto foi o Presença. Não esperava. Eu me diverti bastante. A gente teve aquele Drop, não sei se vocês lembram, que é o da mulher que tá na casa do... Pô, esse é muito legal. Que é a mulher que tá num jantar e aí começa a ser ameaçada de morte... E aí que a filha dela começa a ser ameaçada e tem alguma coisa que precisa acontecer e ela precisa meio que matar um cara. Mano, é muito legal esse filme. Muito legal, muito divertido. E, pô, gosto bastante desse filme daí. Teve Telefone Preto 2, que, de novo, não é meu filme favorito do ano também. Eu achei um filme bem ok, mas é legal. E temos o filme do Jovem Nerd. Gente, primeira coisa. Não é comum tantos filmes
de terror tão bons num ano só, tá? E o que tá acontecendo? O terror virou mainstream. E eu já falei isso algumas vezes aqui, a galera veio tentar lacrar comigo, mas essa é uma parada real. O terror nunca foi um gênero que ele tinha muito dinheiro ou acesso a atores famosos. Então, o terror, ele sempre foi um gênero meio renegado. Ele sempre foi um gênero meio deixado de lado. Então, ele não tinha tanto dinheiro. O finalzinho do Presença é foda demais. O Macaco eu entendo quem não gosta, eu me diverti vendo, mas eu entendo muito quem não gosta, mas é que o Macaco é meu tipo de humor. Mas quem fala pra mim, eu odeio o Macaco, eu vou falar, tá certo. Quem fala, eu gosto de Macaco, eu vou falar, eu também gosto. Porque assim, minha noiva odiou o Macaco. Eu vi Macaco com um sorriso no rosto o filme inteiro, assim, tipo, gargalhando de rir. Mas enfim, o gênero de terror ele nunca foi muito querido. Então assim, sempre tentaram proibir, sempre tentaram censurar. Nunca foi indicado pra Oscar. Pouquíssimos filmes eram reconhecidos, né? Pouquíssimos filmes eram reconhecidos. Assim, se tinha pra cada um Iluminado, pra cada um Bebê de Rosemary, pra cada um filme um pouquinho mais conceituado, você tinha 15 que era jogado no lixo. A galera que era famosa, mano, começava fazendo filme de terror e aí saía do gênero de terror porque eles não querem não queriam misturar o nome deles. Então você tem vários atores que durante muitos anos tentaram não se misturar com o gênero de filme de terror, tentaram nem falar da carreira deles, né? Mas, por exemplo, o Brad Pitt fez filme de terror, a Rachel do Friends fez filme de terror, Leonardo DiCaprio fez Criaturas 3, divertidíssimo. O Homem-Formiga fez o Halloween 5. Você tem vários atores famosos que começaram, mas a galera renega. Renega. E por que hoje o filme de terror tá assim? O filme de terror, ele é um filme que, ele é muito barato de fazer. Muito barato de fazer. O filme de terror não custa metade do que custa um filme de super-herói. Então o filme de terror, ele é muito barato e simples de fazer. 2, o filme de terror, ele foi ganhando com o tempo um ar cult. Desde que a gente teve ali a onda em 2013, 2012 do pós-terror, né, que é um nome meio cretino, que você começa a ter o horror psicológico, você começa a ter a chegada aí, o Halloween 6, o do Homem-Formiga, eu sempre confundo, eu sei que é o último antes do H20, que era pra começar a trilogia do Thorne, mas não começou a trilogia do Thorne. Péssimo esse filme. Ah, é o 6, pode crer. Que ele interpreta a criança que a criança do primeiro filme. Esse filme é muito ruim. Mas enfim. Quando começou essa questão de terror psicológico e temas mais sérios, mais sóbrios, a gente teve A Bruxa, a gente teve Hereditário, a gente teve Midsommar, a gente teve esses diretores chegando e começando a ganhar um certo reconhecimento dentro da área. Mais e mais pessoas começaram a falar assim, pô, o terror é uma plataforma boa pra aparecer. Você pode ter histórias sérias com terror que não são bagaceira. Então, começaram a dar carta aberta, né? Começaram a dar sinal verde pros diretores produzirem filmes mais sérios, mais sóbrios, filmes melhores. E mais atores foram ficando mais interessados. Tipo assim, não, eu quero voltar nesse filme daqui. A galera começou a entender que tinha uma certa repercussão. Muitos atores, inclusive, estão começando a carreira em filmes de terror. O meu querido Superman agora, o David Cornswet, ele começou no Pearl. Ele está no Pearl. A Wandinha Jenny Ortega está em Pânico e está em X. A menina da bruxa, né? Qual que é o nome dela? Anya Taylor-Joy começou com A Bruxa, que é um filmaço dela. Qual que é o outro? Ah, teve Corra e Nós, do Jordan Peele, que ganharam o Oscar, né? O Corra ganhou o Oscar de melhor roteiro. Então você teve... Que mais? Você tem aí a A24 fazendo alguns filmes de terror reconhecidos. A própria Blumhouse, que a galera critica, mas tem muito reconhecimento dentro do mercado. Mas assim, o gênero de terror, ele saiu desse underground que ele tava, se tornou algo muito popular, e o gênero de terror é muito barato. E por que o barato é importante? Porque o gênero de terror é um gênero muito fácil de você fazer, recuperar o seu lucro, porque o gênero de terror, ele é uma experiência cinematográfica. O gênero de terror leva pessoas pro cinema ainda. Porque o filme de terror no cinema ainda é uma experiência coletiva. As pessoas não vão mais ao cinema ver drama, que nem iam no passado. Você tem filmes... Forrest Gump foi um sucesso de bilheteria. As pessoas não iriam ver Forrest Gump hoje em dia. As pessoas não iriam assistir
o Forrest Gump hoje em dia. Mas as pessoas vão ver filmes de terror. Porque é uma experiência coletiva, uma experiência legal de ver. É uma experiência de um programinha. Sydney Sweeney tá em filme de terror também? Sydney Sweeney tá... Sydney Sweeney, não sei se ela começou o filme de terror, não. Mas ela tá naquele filme do Imaculada, né? Bom filme. Então, assim... É que a Sydney Sweeney começou com o Conto da Aia, né? Mas, assim, o gênero de terror ainda é uma experiência muito coletiva no cinema. As pessoas gostam de ir ao cinema. Ele tá sendo ver filme de terror. Ele é um gênero de adolescente. É um gênero de você vai ver com seus amigos. Você vai dar uma risada. Ele é um tipo de coisa que arrasta pessoas. A gente tem ainda o filme do cachorro, do fantasma esse ano. Então, assim, o gênero do terror, ele ganha muito por isso. Porque você consegue arrastar as pessoas pra essa experiência coletiva. E como você tem nomes grandes, diretores grandes, as coisas acontecendo... Pô, isso tá rolando, fazendo com que o gênero de terror, ele tá salvando o cinema, basicamente. Hoje, o gênero de terror, ele tá levando pessoas pro cinema. E ainda tem pessoas que falam muito, né, sobre como tem uma questão E aí tem duas coisas aqui que eu quero falar que é importante, tá? Tem pessoas que falam muito sobre como o momento que a gente vive... que é meio fugido da cabeça, a gente precisa às vezes desse torpor que vem através do terror, né? Então a gente tá num momento muito ansioso, com muito medo, com muito tudo, então o terror ele dá pra gente essa catarse, né? O professor Felipe Leão falaria do simbólico, que tudo é vértigo, que tudo não sei o quê, falaria um bagulho desse. Mas pode ser um pouco, né? A gente tá num momento tão fugido das ideias que o terror ele dá pra gente um torpor, né? A gente sente na tela um pouco desse gozo refletido na tela, dessa dor que a gente sente, desse anseio que a gente sente. O filme de terror faz com que a gente tenha uma catarse disso, né? Esse medo constante que nós vivemos. Mas tem também uma parada muito doida, que o gênero de terror, se você parar pra ver, é muito criativo. O gênero de terror é muito criativo. Os caras podem pirar no gênero de terror. Tu pode fazer uma maluquice no gênero de terror, que o gênero de terror, ele permite. Ele é legal. O gênero de terror é o último suspiro da criatividade de Hollywood. Porque o terror, quando ele não é criativo, ele é ruim. Quando o cara ele não consegue pensar em como te assustar, ele fica sem graça. Vou dar um exemplo pra você. O susto do espelho. Vocês manjam o susto do espelho? Quando tem um espelho, um cara tá olhando no espelho, ele abre o gabinetezinho de espelho e ele fecha o espelho. Quando você sabe que você vai tomar esse susto, você não toma mais esse susto. Então, a partir do momento que você sabe o que vai acontecer, aquele filme fica sem graça. Você fala, pô, susto no espelho, foda-se. E aí aquele filme, ele para de ter o valor dele, porque a gente cobra muito do filme de terror. Então, o gênero de terror, ele precisa estar subindo a barra. Qual que é a próxima barra que você vai subir? Qual que é a próxima coisa que vai fazer? Então, eles querem que você esteja sempre subindo a barra no gênero de terror. E aí o bagulho vai ficando legal. Porque o gênero de terror, ele tá cobrando. Tipo, você não pode estar fazendo o mesmo susto. Você não pode estar fazendo a mesma coisa. Você precisa estar sempre jogando o próximo passo pra gente. Então você vai ter sustos novos, fantasmas novos. Por exemplo, eu não caio mais nesse fantasma. Ninguém aguenta mais não sei o quê. Então assim, o gênero de terror ele tá sempre forçando coisas novas. Óbvio, ele ainda copia muita coisa. Ainda tem muita coisa repetida no gênero de terror. Mas o gênero de terror, ele é obrigado a ter essa criatividade, né? Então é só você olhar o Invocação do Mal. Quando ele saiu, ele era muito, muito inventivo, né? James Wan voava. Qual que é o nome? A Bruxa foi muito inventivo. O Hereditário foi muito inventivo, né? Pena que o diretor desaprendeu a fazer filme. Você tem, tipo... Corra. Então, assim, você tem muita coisa. O Nós também é brabíssimo. Então, assim... É um último suspiro da criatividade, onde o cara ele precisa pirar, porque... O horror, ele exige isso da gente. A gente precisa do novo pra gente se assustar. Porque a gente... É tipo piada. Quando você sabe qual que vai ser a piada, você para de cair nela. Entendeu? Depende, né? Às vezes é Chaves você ri. Mas o terror, ele precisa... Então, assim... Gente, que ano delicioso pro gênero de terror. Isso que eu ainda não falei que esse ano a gente tem ainda. Frankenstein, Good Boy, que é o do cachorro, e... A Própria Carne, do Jovem Nerd. Muito ansioso pra ver esse filme. Tem uma rapaziada que já viu. Falou comigo que é legal. Quero ver. Estou ansioso pra ver. Muito ansioso pra ver.
Torço muito pelo sucesso desse filme. Quero muito, 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 muito que seja um filme muito bem sucedido. Espero mesmo, assim, que seja um filmaço de muito bem sucedido, que vá muito bem. Minha irmã é muito fora da curva também. Ah, eu quero ver, né? Porra, o meu irmão, ele é francês, não é uma coisa assim, o meu irmão? Não lembro direito de que gênero que é o minha irmã, de que país que é. Mas assim, porra, a gente tá falando aqui de muita coisa diferente, né? Pô, hoje em dia tem o Shudder, que é uma pena não ter o Shudder no Brasil. É uma pena. Que é um streaming de filmes de terror na gringa. Vocês manjam disso? Ele é um streaming só de filmes de terror. Que inclusive os VHS saem lá, mano. Então assim, pô, é muito legal, velho. Você ter um streaming só de filmes de terror. Pô, e é isso, assim. É o quanto esse gênero... E, pô, eu vou falar uma última coisa aqui como quem é muito fã de terror, mano. O gênero de terror sofreu muito, velho. Tinha uma época que era muito difícil achar filme de terror. Você ter acesso a fita, a DVD... achar coisa, falar de coisa, mal sair a coisa direito. Os anos 2000 foram muito difíceis pro gênero de terror. Teve muita pouca coisa boa nos anos 2000. Mas assim, de 2010 pra cá, é um gênero que cresce, vem crescendo e parece que não vai parar. Não vai parar. E isso pra mim é muito legal, mano. Você vê que, pô, como é bom ver um gênero que eu gosto tanto, que eu admiro tanto, assim, que pra mim é pô, me divirto tanto, talvez é o meu gênero de filmes favorito, mano. E tá agora pô, tá cada vez mais ganhando reconhecimento do público, mano. E cada vez mais dinheiro, e cada mais obra acontecendo, e cada vez mais coisas ganhando carta verde pra acontecer. Pô, isso é muito foda, mano. Isso é muito foda. Pô, pra mim é do caralho ver isso assim, então eu fico feliz. Feliz que esse ano, pô, quem for fazer lista de top 10 não tiver um filme de terror, está mentindo. Quem colocar fizer um top 10 de filme e não colocar um filminho de terror, está mentindo. Que aí eu acho loucura você não colocar um filme de terror. Porque esse ano tem vários. De acordo com o seu gosto, vai ser melhor ou pior. Mas no top 10 do ano, cabe fácil pelo menos um filme de terror ou dois. Aproveita que você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e assistir o vídeo que vai estar aqui do lado. Valeu!